Pegos na mentira. Alexandre de Moraes e Viviane Barsi são expostos de uma mentira gigantesca. Agora é oficial. O G1 acabou de revelar uma informação bombástica que vai mudar tudo no caso Moraes. Fala aí, família, tudo bem? Não deixe de compartilhar esse vídeo que tá sensacional, porque ontem o UOL, o Estadão e até mesmo a Globo denunciaram o Alexandre de Moraes com seu patrimônio milionário de mais de 23 milhões. Só nesses 9 anos de STF, ele triplicou seu rendimento. Todo mundo sabe aí que o ministro do STF recebe 50 mil reais como um deputado federal normal, mas parece que o Alexandre de Moraes vem alavancando aí todo o seu patrimônio, e exemplo disso são os contratos milionários aí da Viviane Barsi, que foi aí divulgado um contrato de 129 milhões só com o Banco Master, que realmente ainda não foi divulgado aí a prestação de serviço, porque ninguém acreditou aí nessa desculpa dela que ela prestava serviço aconselhando e tinha contratado 3 escritórios de advocacia para poder auxiliá-la. Mas tudo bem, vamos engolir aí, porque realmente ele é o ministro do STF, tem que respeitar ele e a sua esposa, até porque ele já está querendo armar aí uma situação para que o Vorcaro não venha a delatar. Isso aí foi divulgado no próprio G1, quando a Receita Federal divulgou aí os 80 milhões e pasmem, que quando saiu semana passada o escândalo em que a Viviane Barsi e o Alexandre de Moraes usavam o jatinho particular do Vorcaro, ela informou que pagava tudo como se fosse um aluguel, e não tem nada discriminado aí. A Receita Federal entregou aí para todo mundo ver, inclusive o G1 já divulgou, e realmente o pessoal vem se perguntando o que está acontecendo com o STF, que se fosse uma outra pessoa normal já estaria preso, já estaria respondendo, já estaria até condenado, por muito menos uma mulher que pichou uma estátua com batom no 8 de janeiro pegou 14 anos, ela só colocou com batom. Perdeu o mané, que aquilo ali se apagava rapidinho, era só passar um pano, mas pegou 14 anos, porque isso aí foi uma afronta à democracia. Mas agora os ministros do STF podem fazer o que quiserem, até porque o Dias Toffoli até agora ainda não informou aí a respeito do resort que foi pago aí com dinheiro do Banco Master, que está no nome dos seus irmãos, e realmente o Toffoli se acha dono, mas até aí tudo bem. Foi divulgado até pelos jornalistas do Metrópolis, mas continue no vídeo. Não esqueça de ajudar o canal, curta, comente, se inscreva, compartilhe, aperte o sininho e não deixe de nos ajudar colocando aí em que estado você se encontra assistindo esse vídeo aí. Na mentira. Alexandre de Moraes e Viviane Barsi são expostos de uma mentira gigantesca. Agora é oficial. O G1 acabou de revelar uma informação bombástica que vai mudar tudo no caso Moraes. Documentos da Receita Federal que foram enviados para a CPI do crime organizado mostram que o Banco Master pagou mais de 80 milhões de reais ao escritório de advocacia da Viviane Barsi de Moraes. Mas o mais grave não é nem o valor, que a gente já sabia, é o que esses documentos provam sobre os voos de jatinho. E isso não está em lugar nenhum, é análise nossa, que você vai ver com exclusividade aqui. E eu vou te mostrar agora por que o Moraes e a Viviane foram pegos numa contradição, numa mentira gravíssima. Leia aqui comigo o que foi que o G1 revelou, gente. Dá uma olhadinha nisto aqui, ó. Destaquei para vocês. Os dados da Receita Federal mostram que o banco declarou pagamentos que totalizaram 80,2 milhões de reais. Eles começaram em fevereiro de 2024 e, considerando o valor fixo mensal de 3,6 milhões, duraram por 22 meses até novembro de 2025. Gente, valor fixo mensal. Vou repetir. Valor fixo mensal de R$ 3.646.529,72. Guarda aí esse número, porque ele é a peça-chave que derruba a explicação do Moraes e da Viviane. Agora, lembra o que o escritório Barsi e Moraes disse quando a Folha de São Paulo revelou os 8 voos em jatinhos das empresas do Vorcaro? Foi lá e ela disse, o escritório da Viviane disse, que os voos foram pagos compensando com os honorários advocatícios nos termos contratuais. Ou seja, o valor dos voos
que, segundo um levantamento do Estadão, era entre 100 mil e 120 mil reais cada, foram descontados dos honorários. Ou seja, vou repetir, segundo o escritório, o custo dos voos teria sido descontado dos honorários mensais. E quanto que custariam aí esses 8 voos aí em conjunto? Segundo o levantamento do Estadão detalhado, que foi feito com um analista de fretamento aéreo, pelo menos R$1 milhão custariam esses voos aí, esses 8 voos do casal Moraes. Mais de R$1 milhão em 8 viagens entre Brasília e São Paulo. E agora vem a conta que destrói a explicação do casal. Se os voos foram compensados nos honorários, então em pelo menos alguns meses o pagamento feito ao escritório deveria ter sido menor do que os 3,6 milhões de reais contratados, porque parte do valor teria sido abatida justamente para pagar os voos. Mas o que os documentos da Receita Federal mostram? Que todos os 22 pagamentos foram feitos no mesmo valor fixo de 3,6 milhões de reais. Ou seja, não teve abatimento nenhum. Zero. Nada. Os dados fiscais indicam que não teve compensação alguma. E o que isso significa, Deltan? Que a Viviane e o Moraes mentiram descaradamente. Que os fatos contradizem frontalmente a explicação oficial do escritório. Se os pagamentos foram integrais e não teve desconto, isso significa que os 8 voos de jatinho que custaram mais de R$1 milhão foram na prática de graça. Ou seja, Vorcaro bancou os voos para um ministro do Supremo e sua esposa sem receber um centavo de volta. E tem mais um detalhe que o Jun traz. Esses dados da Receita não estavam na primeira remessa de informações enviada ao Congresso Nacional. A comissão precisou ir lá e cobrar para receber esses registros. Ou seja, alguém tentou segurar, esconder, ocultar esses dados do parlamento. E procurado pela reportagem, o escritório Barsi de Moraes disse que não confirma informações incorretas e vazadas ilicitamente, lembrando que todos os dados fiscais são sigilosos. Você percebeu? Em vez de explicar a contradição entre os pagamentos integrais e a tal compensação dos voos, eles atacam a imprensa por publicar os dados. É a mesma estratégia de sempre. Quando os fatos são incômodos, ataque ao mensageiro. Patrimônio que triplicou, 80 milhões de reais em pagamentos, contrato de 129 milhões, 8 voos de graça em jatinhos de investigado. E quando a imprensa pergunta, silêncio ou então ataque. Os fatos estão aí e exigem investigação. Até quando a PGR vai manter seu silêncio sepulcral, hein? Você acha que esses fatos eles merecem ou não investigação? Conta aí pra mim nos comentários, se inscreve no canal, clica no sininho, curte o vídeo e venha virar membro para receber análises exclusivas, ter prioridade nas suas respostas e tá do nosso lado, apoiando o nosso trabalho de forma mais intensa. Esse STF, hein? Só Jesus na causa, hein? O futuro senador da República, Deltan, veio denunciando aí que o G1 já tinha postado mais cedo que o Alexandre de Moraes e sua esposa foram pegos na mentira. Realmente a Receita Federal já tinha divulgado aí todo o rendimento aí do Alexandre de Moraes e da Viviane Barsi, que mostrou que o que ela tinha falado semana passada aí, que as viagens dos jatinhos do Daniel Vorcaro tinha sido pago como se fosse um aluguel e realmente não foram. Dá para mostrar aí que as 8 viagens que eles fizeram aí com o Vorcaro era algo que eles sempre faziam, mas até aí tudo bem. O ministro da República não pode nunca em sua vida estar se relacionando dessa forma. E por mais que seja esposo aí de uma advogada de um escritório que era dele, ele passou para a esposa e os filhos, não tem que estar aí tendo certas regalias. E agora dá para poder perceber que realmente precisamos de um Senado forte que não tenha rabo preso nenhum, como o Alcolumbre aí está se mostrando, porque até agora não pautou a CPMI do Banco Master. Alguma coisa tem aí por debaixo dos panos. Essa é a verdade. Nós temos aí candidatos que realmente não tem medo de enfrentar o STF, que é o Carlos Jordi, que está vindo aí como futuro senador da República, o Deltan, o Gaia, o Van Hatten, e tem outros nomes aí da direita que tem que estar aí pautados junto com a Câmara dos Deputados. O presidente da República, que vai ser o Flávio Bolsonaro. O Lula, ele não vai tentar a reeleição, acredito, porque realmente vem acontecendo muitas coisas aí que mostram que ele não está bem. Tá como se fosse realmente o Biden, que teve que se retirar aí da sua reeleição e realmente agora está sendo comandada pelo Trump, que é um cara de direita, um cara que está levando os Estados Unidos para frente. E o Flávio Bolsonaro tem que ser o candidato eleito que vai jogar o Brasil para cima. Mas continue no canal, curta, comente, se inscreva.
aperte o sininho e deixe aí nos comentários qual estado que você está assistindo aí esse vídeo. Fala aí, família, o que vocês acharam desse vídeo? Não esqueça de deixar sua opinião nos comentários e fuja da manipulação dessas grandes mídias. Até a próxima!